tem? É um livro bacana, bem legal, Direito Imobiliário de A a Z, e tem o Direito Civil, Manual Doutrinário e Jurisprudencial, também é fantástico. Quando o doutor tiver tempo para fazer uma leitura, e quando vier no escritório tomar um café, vai ganhar um livro de presente também. Ah, legal, vou sim. Eu tenho uma filha minha que mora em Santo André, você fica onde, na capital? Eu tô aqui na capital, eu tô aqui perto da linha verde do metrô, do Ipiranga. Ah, tá. Mas vou sim, vai ser um prazer conhecê-lo pessoalmente e tomar um café. E qualquer coisa que o doutor precisar, enroscou um despacho, uma situação estranha, confusa, me chama que eu procuro te ajudar com muito carinho, tá? Legal, então. E não passa nervoso, segue esse conselho. O doutor seguiu já um conselho meu, que quem faz tudo não faz nada. Parabéns, arrasou. O doutor é contador, já teve uma vida como executivo, não tem um por que passar nervoso, né? A gente é do bem, não tem. E agora o segundo conselho que eu te dou, percebeu que o cliente é desequilibrado, uma pessoa que nada agrada, cai fora, que é o que eu estou fazendo e vou fazer pro resto da minha vida. Eu já... Não, e assim, eu sou muito realista até mesmo no escritório, tem aparecido alguns casos de uso capião, exemplo de um caso que apareceu, contando rapidamente aí. Um trabalhador veio da Bahia para Goiânia, a mãe dele ficou lá, a mãe dele teve câncer, e o patrão dele falou, não, faz o seguinte, a minha chácara fica próximo do Hospital do Câncer, você vem para cá e coloca lá a tua mãe. Né? E fica fácil você fazer o tratamento. Ele veio, começou a fazer o tratamento, e aí ele me ligou para requerer o uso capião. Eu falei, meu amigo, deixa eu ver se eu entendi. O teu patrão de muito bom coração cedeu a chácara dele para você fazer o tratamento da tua mãe, e você quer pegar o imóvel dele? Eu falei, eu tenho direito. Amigo, desculpa, mas eu não trabalho dessa forma. Não é, até porque não preenchi os requisitos da uso capião, e aí eu já descartei, sou muito transparente, muito ético nessa parte aí. Tá? Não, você então, tem que escolher, doutor, tem que escolher. Eu, graças a Deus, eu ganho muitas lembranças dos alunos, dos clientes, né? A última que eu ganhei, apesar de não beber, eu ganhei uma pinguinha, tá até ali. Ganhei um uísque, ganhei um vinho, ganhei um boneco, né? Fizeram um boneco meu, e eu tava mais fortinho. Tem 3 bonecos que eu ganhei. Um eu tô mais magrinho, gostei. O outro, nossa senhora, parece uma bolinha. Mas tudo bem, tá bom, tô feliz, né? Tá bom, eu vou te levar daqui de Goiânia, não sei se você já comeu, um piqui, a nossa fruta tradicional aqui, eu vou te levar de presente. Ah, que legal, eu vou ficar feliz. Mas doutor, já passei nervoso, viu? Já passei nervoso. Teve um cliente aqui que eu fui contratado por 2 irmãs. Elas descobriram um imóvel que o pai deixou, elas nem sabiam que o pai tinha deixado esse imóvel, e ele foi invadido. Então eu fiz a ação de reintegração de posse, eu fiz a reivindicatória, porque elas se registraram no inventário do pai, e conseguimos, desses 4 invasores, 2 fizeram acordo, um bom acordo, um belo acordo. Os outros 2 não quiseram fazer acordo. Ganhamos a ação, a tutela antecipada, depois ganhamos o pedido final, doutor, e tinha um genro, um tal de Maurício, mas nossa senhora, ele fazia um relatório e mandava mensagem. O sujeito se dizia ser arquiteto, mas eu acho que não trabalhava, porque quem trabalha não tem tempo de ficar pentelhando na vida dos outros. Tem tempo, né? Doutor, mesmo ganhando a ação, eu tive que sair do processo, porque insuportável, doutor, insuportável. E parece que quando a pessoa é ruim, é problemática, desconfiada, tudo dá errado. O juiz me solta um despacho, porque foi parcialmente procedente. Nós ganhamos a reintegração, mas não dando o material que ela queria. E o juiz solta um despacho falando, o doutor Júlio tem que pagar honorário. Só que não é o doutor Júlio, é ela, né? O advogado, nós não podemos pagar honorário, senão a gente está perdido, a gente larga a profissão, vira uma profissão de alto risco, não só de vida, mas financeiro, né? Você perde o que você cobra. E aí eu fiz o embargo, o juiz manteve a decisão, um absurdo. Aí em segundo grau o tribunal falou, não, o juiz comeu bola, advogado não paga honorários, quem paga é a parte. Ou seja, parece que a pessoa quando é enrolada, problemática, tudo dá errado, né, doutor? Mesmo ganhando a ação, mostrando o serviço, não está contente, não está feliz. Por isso eu falo, gente chata, vai para lá, vai com Deus, né? É verdade. E infelizmente, às vezes até eu falo, eu preciso aprender muito, a gente vive aprendendo, né? Eu leio muito, estudo muito, mas eu acho que a gente tem muito advogado ruim, cliente ruim e juiz ruim também. Até mesmo lá em cima eu vejo sempre os seus vídeos dizendo que muitas vezes falta experiência para decisão, até mesmo pelos nossos juízes aí, que infelizmente nos dão um certo trabalho aí. Mas vamos lá. Eu posso... Pode, doutor, pode. Fica à vontade. Desculpa o desabafo também, mas eu sempre gosto de deixar claro, porque muitas vezes a gente fala, só dá certo. Não, é difícil para todo mundo. É um leão por dia, né? É um leão por dia, desviar das antas. É a luta da advocacia. Então, só quem é advogado para poder ensinar, né? Porque eu falo que é muito fácil você ser um cartorário e falar, vou te ensinar com um curso maravilhoso, milagroso, ganhar grandes honorários de advocacia. Tá, mas peraí. Vou te ensinar a ganhar grandes honorários, mas nem advogado eu sou, né? Agora tem um agora que é servidor público também. Olha, vou te ensinar a regularizar imóveis. Poxa, mas é servidor público, não pode nem advogar, nunca fez uma peça.
Ou seja, tem muito vendedor de curso, né, doutor? Perfeito, é isso mesmo, é verdade. Bora, doutor, conta comigo. O primeiro caso, que eu tenho um uso campeão que me surgiu aqui em Goiânia. Aliás, deixa eu fazer uma pergunta para o professor antes. Eu consigo resolver uma uso campeão 100% via online, tipo daqui para Rio Grande do Sul, por exemplo? Consegue, doutor. Hoje? Consegue sim. Hoje aqui no escritório em São Paulo, né? Mas eu tenho ações de uso campeão praticamente em todos os estados. Não digo todas as cidades, mas em todos os estados. E toca super bem. Toca super bem, então dá para fazer sim, viu, doutor? Com muita tranquilidade. A única coisa que o doutor tem que fazer, uma dica que eu te dou, é o acompanhamento manual. Por quê? Se o doutor não tem AOB suplementar, então pode ser que tenha alguma falha na publicação. Então faz os processos de fora, faz um acompanhamento manual. Dá um trabalhinho, mas é seguro. Tá, entendi. Então tá. Bom, vamos lá. Então esse primeiro caso é um caso que até então o cliente preenche até muito mais requisitos do que aquilo que a legislação do uso campeão exige. Tem um imóvel aqui, uma área aqui, que na verdade é a primeira que veio dele, mas eu tenho um pressentimento que virão outros aí no decorrer do tempo. E essa área, a mãe desse titular morou nesse imóvel desde 94 até 2005. Tá. De 2005, ela saiu do imóvel, perdeu o marido, mudou-se de casa, os filhos permaneceram no imóvel. Nesse imóvel de 2005 para cá, era ele e o irmão dele, aí ele casou, dividiu metade do terreno e construiu uma casa dele de 142 metros. O irmão dele, na outra casa, construiu um imóvel de 108 metros. Tá? Nesse momento, que ele permaneceu no imóvel até 2016, ele comprou um outro apartamento e aí fez o financiamento pela Caixa do outro apartamento normal. Em 2016, para ele poder contratar esse financiamento da Caixa, ele não poderia ter imóvel em nome dele. O que ele fez? Ele fez uma cessão para a filha dele. Tá? A filha dele, então, ela continua no imóvel e ele me trouxe toda a papelada, demonstrando a posse mansa e pacífica, tem nota de despesa, tem foto, pedi para ele, dentro da documentação memorial descritiva que está providenciando e tal. Então, ou seja, primeira dúvida minha, eu estou contando da posse dele para cá, não estou nem fazendo a posse alternada, né? Eu estou considerando a posse dele para cá, de 2005 para cá, que a gente já dá aí 19 anos praticamente. Correto até aí? Muito tempo de posse, 19 anos e 36 espécies, daria para trabalhar com a melhor, que é do 1238. Uso campeão extraordinário, não precisa de justo título, não precisa de boa fé. Perfeito, ótimo. Perfeitamente. Eu tô entrando com a declaratória pedindo a declaratória da uso campeão extraordinária. Legal. Até porque ele tem fotos, ele reuniu muitas notas, tem as tarifas de água, de imposto pago por ele nesse período todo. A dúvida que eu tinha inicialmente primeira coisa, 2016 entrou a filha dele, pelo fato de ser todos os comprovantes, ele reuniu toda a documentação, todos os requisitos necessários, eu posso, pelo 1238, requerer em nome dele sem problema nenhum. Pode sim. Mesmo porque o que a gente tem que pensar, doutor, que essa ação que o doutor vai fazer é uma ação declaratória, não é uma ação litigiosa, né? Então não tem nem réu, só vai pedir a homologação do direito que ele já tem. Tá, perfeitamente. Agora, uma dica que eu dou para o doutor com carinho, o doutor pode pedir uma averbação premonitória. Porque às vezes o cliente é ansioso, com a averbação premonitória, se o juiz deferir, provavelmente vai deferir, vai constar o uso campeão na matrícula em andamento. Então, perfeito. Até porque, foi muito bom você dizer isso aí, porque ele me comunicou que o irmão dele, que ele não se dá muito bem, está entrando com o uso campeão também. Então você me passa o CPF do seu irmão, que eu preciso verificar se lá no fórum ele não está pedindo os campeão, inclusive da tua casa. Você está pedindo os campeão geral. Tá. Porque na prefeitura está perfeitamente desmembrado, ele está pagando o IPTU do lote dele, o irmão dele do lote dele. Só que o irmão dele poderia pedir os campeão do lote inteiro, perfeito? Com as duas casas? Perfeito. Perfeito. O uso campeão, nós podemos fazer o uso dele para unificar 2, 3 matrículas, transformando uma propriedade só. E a gente consegue, através do uso campeão também, fazer o uso campeão para desmembrar uma área. Então, ou seja, nós fazemos o campeão só de uma parte da área maior. Então, dá para fazer sim, dá para fazer. E ele tem a posse de tudo, não tem, doutor? Na verdade, ele
tem a posse, mas nos documentos deles eu comprovei que lá atrás, até antes dele ocupar, enquanto a mãe dele morava, tem alguns documentos ali, levantamento lá no cartório, se existe registro de propriedade do imóvel, algum registro sobre esse imóvel, e não tem, não consta nada, mas tem nome do irmão dele. Então, uma vez que ele não se dá muito bem com o irmão, eu alertei ele, é bom a gente dar uma pesquisada, porque o seu irmão já está com ação de uso capião para ser distribuída, e ele pode estar pedindo da área inteira. Se ele pode estar pedindo só do lote dele, ou pode estar pedindo inteiro. Então é bom a gente checar isso aí. E por outro lado, eu não sei se eu tenho razão no que eu comentei, mas eu disse para ele que eles poderiam abrir mão do processo do irmão dele, se é que não foi distribuído, ele entra com a área inteira em nome dele, depois ele desmembra o irmão dele. Poderia ser também? Ficaria mais fácil? Poderia sim. Poderia sim. E a ideia é fazer os capião de tudo, né? Então, só que o irmão dele já tem um processo de uso capião, contratou outro advogado, está andando com o uso capião do lote dele de 100 e... Mas o uso capião dele lá é só do lote dele, né? Só do pedaço dele. Só o lote dele, tá. Perfeitamente, só o lote dele. Só o lote dele. O dele. que eu aleguei para ele é que nós poderíamos entrar com o uso capião geral, as duas casas vindo em nome dele, nem que ele faça de repente um contrato aí de retrovenda com o irmão dele, depois que ele terminar, ele vende para o irmão dele. Não sei se seria possível isso. É possível. Ele está fazendo uso capião lá do lote dele, então não prejudica o nosso. E dependendo, se ele fez uma planta da área total, dá até para a gente usar essa planta para o cliente não gastar dinheiro. Mas se ele fez uma planta muito individualista, né, falando só da área dele, aí já não dá. Mas normalmente o topógrafo, quando vai fazer uma planta, ele faz uma planta geral. Se fez, até nos ajuda, porque eu uso capião judicial, que vai ser judicial. O interessante, doutor, que nós não precisamos fazer uma planta nova. Se a gente achar uma planta velha na prefeitura, no cartório, uma planta emprestada, né, de outro uso capião, já supra a necessidade, porque no uso capião judicial sempre vai ter, né, a perícia. Então, de fato, já supriu. Então daria para a gente usar para ele não gastar dinheiro. Talvez uma saída, né? Dependendo do tipo de planta que foi feita, entendeu? Entendi. Bom, então vamos lá. Aí então. E parabéns, doutor. É isso mesmo, é uso capião. Você sabe que nesses casos tem muito colega nosso que acaba fazendo de forma errada, induzido a erro mesmo, a adjudicação compulsória. E a adjudicação compulsória, doutor, é que nem ação, quer ver? Aqui, ó. Lembrei de uma aqui, ó. Exoneração de alimentos. É traiçoeira. O advogado faz a exoneração de alimentos e não prova, né, que a criança não tem mais necessidade, a criança, o adulto não tem mais necessidade, que o pai não tem mais a possibilidade, e perde a ação, né? E a adjudicação compulsória é igual. No direito imobiliário, é a ação mais traiçoeira que tem a adjudicação compulsória, porque você acha que vai ganhar e não ganha, ou você ganha e não consegue o registro. Sempre que o doutor tiver a possibilidade de fazer uso capião, vai na forma originária, deixa a forma derivada de lado. A adjudicação compulsória é forma derivada. Então, qual que é a melhor escolha? Sempre uso capião. A gente só faz a adjudicação compulsória quando não dá para fazer uso capião, e a situação é cara de obrigação de fazer. Então o vendedor não pagou, ou melhor, o vendedor recebeu e não transferiu, ou o comprador pagou e não transferiu. Então, se eu tiver uma situação bem desenhada, um contrato bem feito, eu posso até pensar, mas de resto foge da adjudicação compulsória, que é uma ação traiçoeira e perigosa. Você ganha e não leva. Exatamente. Bom, em termos de documentos pessoais, eu pedi para ele, dentre os documentos, tanto dele, do cônjuge, os comprovantes de energia elétrica, desde a época da ocupação, tem de todos os anos, os carnês de IPTU, o levantamento junto ao cartório, o levantamento do cadastro junto à prefeitura, está tudo devidamente documentado. E aí, o irmão dele, eu precisaria, né, das 3 testemunhas e dos confrontantes, correto? Correto. Ou a dos confrontantes supre as testemunhas? Na verdade, o uso capião, nós sempre vamos ter a citação do último proprietário que conste na matrícula, sempre, né? E vamos ter a citação dos confrontantes, dos vizinhos. A citação dos vizinhos sempre vai ocorrer por correio, dos confrontantes por correio, do último proprietário, os seus herdeiros por correio. Se travar a citação e a gente não conseguir citar por correio, vamos tentar uma segunda vez, um novo endereço, e uma terceira vez já é por edital. Por isso tem muitos casos que o uso capião a gente ganha e o vizinho ou o último proprietário que consta na matrícula nem fica sabendo da ação, porque ele é citado por edital, aquela citação fictícia, né? Agora, o que o doutor pode fazer? O doutor pode fazer uma declaração, declaração de ciência. Já fez? Aí o vizinho assina, descreve, né, que a posse, exerce a posse, mas pacífica, nome, que é referente ao processo de uso capião que está em andamento, e pede para reconhecer firma. Reconheceu firma? Junta no processo, fala, o vizinho já foi
já foi notificado, né? A maioria dos juízes não vão aceitar, porque a ordem estatória é obrigatória, sob pena de nulidade. O certo é a gente sempre pedir. Mas ajuda porque é uma prova da posse, né? Não deixa de ser, né? Eu pedi para ele os documentos dos confrontantes dos 4 lados, frente, lado direito, lado esquerdo e fundos. Legal. E aí ele me trouxe o comprovante residencial, o nome, se são casados, a certidão de casamento, tal, e o carnêzinho de título do imóvel. E das 3 testemunhas, inclusive o irmão dele, aí vem a minha outra dúvida, o irmão dele poderia ser uma das testemunhas, para testemunha, até porque para o juiz, quanto mais argumentos eu tiver, mais documentos eu tiver, provas eu tiver, melhor. Então, eu vou fazer documentos para 3 testemunhas que ele tem, e aí sim eu vou fazer essa declaração, eles vão assinar, eu vou no cartório, faço o reconhecimento e junto no processo. Show, mas também a declaração dos confrontantes. Show, ótimo. Tá? Agora, doutor, uma dica também, eu passei nervoso um tempo atrás, tenta no pedido, faz assim, requer a procedência da ação para que sejam enviados os autos ao cartório de imóveis e seja aberta uma nova matrícula. Tenta explicar isso na procedência, porque tem muito juiz, nós tivemos muita aposentadoria, muitos juízes, né? Então tem uma juizada nova, juízas, e eles não têm prática com o uso capião. Então eles dão a procedência do pedido, mas nada acontece, então a coisa fica travada, porque eles não mandam para o cartório, eles esquecem, né? Então tenta na hora de fazer o pedido, colocar direitinho lá o caminho da roça, ou seja, ganhou a ação do escapeão, não é só isso, tem que mandar o processo, a liberação dos autos digitais, para que o cartório possa fazer o registro, né? Aí a parte vai no cartório e assina lá o livro de abertura e pronto, né? Ou de averbação. Mas os juízes estão enroscando nisso, entendeu? Fica a dica, viu? Então seria só eu pedir primeiro a procedência do pedido de declaração e em seguida que sejam os autos remetidos ao cartório preventivo e registro. Arrasou, doutor. Isso. Faz isso sim. Faz isso sim. E nesse caso, como ele tem posse há muitos anos, eu gosto de pedir audiência. O escapeão não tem audiência, não é comum ter audiência. Mas eu gosto de pedir audiência, por quê? Mesmo que for online, é olho no olho, está gravando, é uma pessoa que tem uma certa idade, ela passa confiança. E mesmo se o juiz não marcar essa audiência de instrução e julgamento, porque normalmente eles não marcam, eles falam que é prova com base em prova documental, o doutor já tem a tese do cerçamento de defesa pronto para o recurso de apelação. Entendeu, doutor? Perfeito. Muito bom. Legal. Professor, com referência às reformas, ele me trouxe lá uma caixa cheia de notas. Eu falei, vamos fazer o seguinte, eu vou pegar um de 95, aí eu tenho 95, 2012, 2013, 14, 15, 16, 18, 20, cada ano ele tem um até 2023, esses comprovantes das despesas. Quanto mais melhor, eu poderia me ater de forma alternada aí a cada 2 anos. Quanto mais melhor. Mas o ideal, porque a gente sabe que junta muitos documentos, eles nem olham, né? Então o ideal é juntar menos, mas com mais qualidade. Então eu sempre falo, tá fazendo o escapeão de 15 anos, pega de hoje para trás e abre pastinhas, né? E separa lá de 3 a 6 documentos. Aí separa documentos legíveis, que tem uma imagem boa. É melhor a gente fazer isso do que juntar, às vezes, um monte de documento. Um ano junta 50, o outro ano não junta nada. Então, acho que de 3 a 6 é um bom número, é o que o judiciário vem pedindo, né? Ah, legal. Muito bom. Mesmo porque senão judia do doutor também, né? O doutor fica escaneando, e às vezes documento que nem o juiz vai olhar, né? O juiz, o assessor. Seria aquele mais a prova mais pacífica, nos nomes e a intenção de ser dono, que são os mais requisitos, né? Porque a prova da posse mais pacífica é o quê? As certidões de propriedade, né? As certidões de distribuidor civil. Perfeito, isso eu tenho, tá tranquilo. Bom, então tá, declaração dos vizinhos, confinantes, então quanto aí eu acho que eu tô tranquilo, acho que tá perfeito. Uma outra que eu tenho é um caso que aí eu fiquei meio na dúvida, mas ativando que tem algumas... Conta comigo. Doutor, deixa eu falar mais uma coisa que eu quero ter o bem. Quando o doutor for fazer o escapeão, sempre separa a preliminar e o mérito. Abre lá, das preliminares, aí pede justiça gratuita, prioridade processual, né? Se for idade, se for deficiente físico, averbação premonitória. O doutor pode abrir um tópico em preliminar do uso capião, do pré-questionamento. Todo uso capião que tem tema polêmico, sabe, doutor? Uso capião de herdeiro, de herança. Coloca o pré-questionamento, que já foi julgado, tem RESP.
Porque o doutor consegue chegar até Brasília se precisar, que é o STJ ou o Supremo. E o STJ tem mandado muito bem nos campeão, principalmente a terceira turma, né? E nos fatos, bate sempre posse mais pacífica, animus domini, posse exclusiva, gestão exclusiva, cumpre a função social da propriedade. No direito, esse uso campeão do doutor vai ficar assim, 1238, função social da propriedade, enunciado 492, da quinta jornada de direito civil, já colocou, e coloca também, doutor, porque se aparecer alguma coisa, o doutor consegue aproveitar a súmula 237 do Supremo. Coloquei, eu coloquei, na verdade eu comecei pela Constituição, trouxe lá a Constituição, o direito de propriedade, dentro do artigo 15 ali, do artigo 5º, aí eu fui para o Código Civil, o 1238, a 237 e a 492 que eu mencionei, né, e o valor da causa eu coloquei o valor venal do imóvel, R$238 mil. Com base na consulta que eu fiz na prefeitura, no cadastro, ele trouxe o valor venal do imóvel e os honorários foram baseados nesse valor venal do imóvel, é isso, né? É isso. Aí quando o valor venal é muito alto, porque às vezes o valor venal é exagero, né? Aí o que a gente pode fazer, doutor? Faz uma avaliação. O doutor é contador também, pode fazer uma avaliação. Hoje, quem faz a avaliação de imóvel, né? Normalmente é o corretor de imóveis, é o engenheiro civil, o topógrafo, mas eu já fiz vários processos que o contador fez uma avaliação, eu faria. Então, se o doutor às vezes quer ajudar o cliente a reduzir o valor da causa, faz uma avaliação e coloca o número, né? O número de inscrição do doutor, não é OB, é outra entidade, então eu faria. Eu faria assim. Alguns falam que não, o contador não poderia fazer, mas muito contador faz bem feito, a verdade é essa. Entendi. Então tá bom, eu acho que quanto aos pedidos ali eu não tenho dúvida, eu acho que eu fundamentei legal. Doutor, deixa eu te falar mais uma coisa, viu? Não esquece nesse uso campeão, doutor, de abrir o tópico da descrição e localização do imóvel. Já puxei no Google e anexei no Google, inclusive. Legal, graças a Deus, legal. Eu falo isso porque eu quero que o doutor não tenha problema nenhum. Então, tudo que eu já passei de nervoso, eu não quero que o doutor passe. E quando a gente deixa de colocar a descrição e localização do imóvel, alguns cartórios negam o registro, né? Absurdamente. Então, para evitar passar nervoso, ter que fazer peça de reconsideração, vamos fazer, né? Vamos fazer. Inclusive, até as fotos do imóvel, teve lá, eu pedi para ele providenciar o memorial descritivo, e dentro do processo, na própria petição, eu estou trazendo as fotos do imóvel, né? Não sei se seria a parte como prova, mas dentro eu estou trazendo 3 fotos do imóvel. A foto do imóvel de cima, a de frente, e aí tudo isso cruza com o memorial descritivo. Você acha que seria correto? Está correto, doutor, está correto. Ótimo, perfeito. Então tá, então acho que quanto ao uso campeão, acho que eu tinha essa dúvida aí do nome dele, né, de fazer a posse alternada, da mãe dele lá de trás, antes do período da ocupação dela, de 92 até a entrada dele, 2005, eu não vou constar nada, vou pegar só a dele dali para cá, que aí já dá os 19 anos. Já dá os 19 anos, verdade. O doutor, se o doutor quiser, eu consigo reduzir para 10, o doutor pode até colocar, né, que é possível, a posse para uso campeão, ela pode ser contada também com o decorrer do processo. Vamos dizer que o processo dure 2 anos, essa posse não é perdida, ela é somada. Mas a verdade é uma só, você pode colocar por colocar, porque já está até sobrando posse, né, doutor? Perfeito, tá perfeito. Tá muito que bom, sobrando posse. Então tá. Bom, eu tenho alguns tempos, deixa eu trazer um outro caso. O outro caso é de um cliente, inclusive lá de Maringá. Eu morei 30 anos e me vem alguns casos de lá. Legal. Esse é um caso, 2020, o cliente meu vendeu um lote que ele tinha, um lote urbano que ele tinha. 2 meses depois foi passado a escritura. Primeiro foi uma promessa, importante de promessa de compra e venda, mas depois efetivou-se a escritura, os devidos registros. E é um imóvel de 210 metros. Ele vendeu naquele momento por R$1.000 o metro. Deu R$210 mil. Até então, pode-se concluir que pela característica da comercialização, é uma venda ad mensura perfeita, normal. Acontece que começo do ano de 2023, a pessoa que comprou elaborou um projeto para a construção de um sobrado de 180 metros, e quando ele foi para fazer as medidas para iniciar a obra, ele observou que o lote tinha uma dimensão de 197 metros, ou seja, 13 metros a menos.
Quando ele foi identificar o motivo dos 13 metros de frente, onde não caberia o projeto dele, observou-se que o imóvel do vizinho avançou esses 13 metros para dentro do imóvel dele. Então, primeira característica, quando o meu cliente comprou e vendeu o imóvel, a obra do vizinho já estava lá, quer dizer, a prefeitura já esteve, já aprovou o projeto do vizinho, que está perfeitamente tudo documentado, escriturado, registrado, cobra IPTU normalmente e tal, e aí o comprador do imóvel procurou ele, comunicando que ele se sentiu lesado, ele quer a resolução do contrato, primeiro detalhe, com a devolução de todos os valores, inclusive pelo preço atual do metro quadrado daquela região, valorizou bastante. E quer a rescisão do contrato e a devolução dos valores pagos, atualizados, né? Exatamente. Só que aí eu falei, deixa eu estudar como é que eu faria a defesa dele. Vamos lá nas prescrições lá do artigo 500. Eu busquei lá com base no artigo 500 e também no próprio Código de Defesa do Consumidor, no 26, inciso 2º, que traz o prazo de 90 dias. Então, eu poderia alegar ali, primeiramente, o prazo de 90 dias, né, uma vez que é um defeito muito claro, no meu entender, até mesmo, primeiramente, ele, para comprar o lote, ele teria que ter conferido as medidas do imóvel, em primeiro lugar, e em segundo lugar, o profissional que fez para ele o desenho das metragens deveria ter ido no lote, conferido, se o lote tem, até questionei ele na época, o profissional deveria ter conferido se o lote tinha declive, se tinha clive, e não simplesmente fazer um projeto para colocar em cima de imóvel sem ir lá. Então, são algumas teses de defesa aí que eu estou pensando, que eu estou avaliando, e gostaria de conversar com o professor a respeito disso. O meu cliente fez para ele uma proposta para resolver o problema que até o próprio artigo lá dá essa possibilidade dele corrigir financeiramente, devolver a metragem com base no custo, mas o cliente, o comprador, recusou e pretendeu estar dando seguimento na distribuição de uma ação judicial para requerer. Eu não sei o que ele vai alegar, né? Estou aguardando a citação para ver o que ele vai alegar, mas a gente sabe que tem uma ação judicial em andamento que vai ser ou pela resolução ou então pela indenização. Ele fala que a indenização dele, hoje, o valor que ele gastou com o projeto, com impostos, com taxas e com o valor atualizado do imóvel, atinge praticamente R$50 mil, que é o que ele quer de indenização. Como meu cliente ofereceu 12, eu falei, diante da legislação do artigo 26, do 2º e dos artigos 500 ali do Código Civil, eu te aconselho a aguardar para ver o que a gente vem e aí a gente entrar com a defesa e de repente tentar fazer um acordo. O que o professor me diz? Fez bem, fez bem. Nesses casos, muita gente fala, vamos nos habilitar, né? Achei o processo no TJ. Eu sempre falo nas aulas, a gente nunca se habilita. Por quê? Porque uma coisa é existir o processo, outra coisa é a citação. Às vezes o processo morre na citação, a pessoa desiste, então não tem que se habilitar, tem que esperar ser citado, né? Então 10, a orientação do doutor foi perfeita. Agora, quando for citado, ele vai pedir a rescisão do contrato e devolução dos valores pagos. Qual que é a tese de defesa do doutor? É a lei do distrato. A lei do distrato, ela não é boa coisa para o consumidor. O consumidor vai usar mais o Código de Defesa do Consumidor. Agora, quando a gente advoga para a incorporadora, para o construtor ou para o banco, nós vamos bater na lei do distrato. E sempre fazer o quê? Focar e quem deu causa. Quem deu causa à rescisão? Na ação, a rescisão de contrato, ele vai alegar que foi, né? Quem deu causa foi eles, atrasaram a entrega, entregou com vício oculto, então deixar claro que não. Na verdade, a pessoa cria uma história porque ela quer rescindir o contrato e quer devolver o valor e não quer que seja descontado nada. Então, vai nessa linha, que essa é a linha correta de defesa, viu, doutor? Legal, muito bom, professor. Porque hoje está pacificado que o problema na rescisão de contrato é o quê? Você tem que provar quem deu causa. Se eu faço uma ação de rescisão de contrato e quero o valor integral, ou pelo menos próximo ao integral, eu tenho que provar que a construtora e incorporadora deu causa. Me vendeu uma coisa que não era, me vendeu uma coisa com vício oculto. Se eu não conseguir provar isso, eu não ganho ação. Então o doutor bate nisso. Essa é a saída. Traz a lei do distrato. Porque a lei do distrato fala o quê? Devolução de 50%. É a regra do jogo. Entendeu? Eu entendi.
Entendi. Quando nós estamos do outro lado, a gente vai desconfigurar a lei do extrato, porque para nós não interessa. Ela é uma lei ruim, né, para o consumidor, porque ela fala de devolução de 50%, em alguns casos 70%. Exatamente. E até nessa questão aí da questão da lei do extrato, eu tenho um caso que me chegou recentemente, de um pedido de um extrato de um lote que foi adquirido por um cliente, lá em 2014. Até então, ele veio pagando normalmente as parcelas. Quando chegou ele, no contrato foi adquirido por ele e pela esposa dele. Infelizmente, a esposa dele faleceu de Covid lá em 2020. Nossa. Depois disso, a coisa veio apertando, ele mudou de cidade e tal, e entrou em contato com a imobiliária para que fosse feito o distrato. Eles se recusaram, inicialmente pediram aí a retenção de praticamente 75% do valor, e aí eu entrei na intermediação, fizemos um acordo aí, fechamos aí em R$50 mil de reembolso para ele tinha pago 70 e tantos mil, chegamos aí a 25% de retenção. Nesse período, como a esposa dele, a companheira dele, era por união estável, e disso nasceu um menor, e ele é o próprio inventariante desse menor. Ele é inventariante e representante desse menor. Aí no Forte Pederneiras, inclusive. E aí, a imobiliária está se recusando a fazer o distrato sem a apresentação do termo de inventariante dele. A minha dúvida, considerando que ele é representante, inventariante e dono do lote, existe essa necessidade de apresentar o termo de inventariante, professor? Na prática, não. É que as imobiliárias, às vezes tem um advogado, advogada, o doutor sabe disso, né? Acho que nós somos um outro time, assim, nós somos um time mais humilde, se a gente erra, a gente fala, para o outro não errar. É um outro time, a gente tem uma outra cabeça, não sei se é espiritualidade, mas a nossa classe tem muita sementinha do mal, né? Aquela pessoa arrogante, aquela pessoa que tudo sabe, só quer brigar. Eu já passei muito por isso, percebendo que o advogado do outro lado, nossa, parecia que fazia questão de brigar, sei lá, a pessoa se forma em direito e vira uma máquina de guerra, né? E não é isso, o direito nunca foi isso, né? Ilusão. Mas não tem necessidade, mas esse esse termo também é tão simples de entregar também, viu, doutor? Às vezes não vale a pena, entrega lá, aí se implicar, não é esse termo, aí acho que aí vale a pena a gente questionar, mas é muito simples, né? Esse termo pode ser judicial e pode ser até no cartório hoje, né? Eu fiz um termo que o tabelião fez na hora, gastamos ali, quanto foi? Foi quase R$1.000, mas fez a escritura pública de inventariante, sabe, doutor? Ajudou bastante, resolveu o problema, né? Até aí está até um pouco atrasado, meu cliente está tendo problema com os pagamentos, que ele continua tendo que fazer os pagamentos. Acontece que a advogada que ele pegou lá em Pederneiras, ele achou que o processo tinha sido distribuído. Nós começamos a falar nisso em outubro. Eu falei, então você me passa o nome que eu entro lá dentro, faço a impressão do termo, normal, mas não consegui localizar o processo dele. E os advogados aí de São Paulo, que ele havia contratado, receberam os honorários e não fizeram a distribuição do processo de inventário. Isso foi feito somente em janeiro, primeiros dias de dezembro, e janeiro, por isso que está tendo um pouco mais de demora. De repente, se continuar nessa demora, eu vou optar por esse modelo buscado no cartório. Porque o doutor tem essa opção, né? Paga, o doutor não, o cliente, né? Paga o tabelião e faz o quê? Faz uma escritura pública de inventariante. Eu estou fazendo muito isso, doutor, quando aparece para fazer a ação de alvará judicial. Porque no passado, o que eu fazia? O cliente chegava aqui e contava uma história. Meu primo, meu irmão, minha mãe deve ter deixado uns R$200 mil na conta. E não é, né? E não foi. Na verdade, você vai ver, deixou um valor simbólico. Então, eu optei agora em fazer o quê? Faz a escritura pública inventariante, a pessoa vai até lá, descobre realmente qual que é o valor e se tem, e aí nós fazemos o pedido do alvará certo. Dependendo do valor, já não dá nem para ser alvará, né? Tem que ser inventário, rolamento sumário. Então, acho que acaba sendo mais rápido, mais fácil, viu, doutor? Legal. Muito bom. Muito bom, professor. Bom, era isso aí, minhas dúvidas aí. Conta comigo quando precisar, eu estou aqui. Se precisa surgir alguma dúvida, alguma coisa, manda no WhatsApp, eu tiro também, tá bom? Legal, muito bom, muito bom. A sua pós, ela é presencial e online, é isso, professor? Ela é online, então tem aluno do Brasil todo, tem aluno até de fora. Tem muita gente que está morando em outros países, né? O pessoal brasileiro está gostando muito disso, morar fora, né?
Então tem gente fora, mas tem o plantão de dúvida uma vez por mês. Então você assiste às aulas online, mas faz o plantão de dúvida uma vez por mês, ao vivo, todo mundo junto. É muito legal. Deixa eu até fazer uma pergunta, professor. Você tem algum livro que traz... Me surgiu um cliente recentemente, inclusive amanhã, tivemos uma reunião semana passada, eu vou apresentar para ele uma proposta de trabalho nosso para amanhã. Ele ele tem um lote dele de herança da família, tudo devidamente distribuído, e a incorporadora procurou ele, três incorporadoras, para poder fazer um projeto de construção de apartamentos em conjunto com a prefeitura, buscando pela Caixa. Aí eu dei para ele a possibilidade, de repente, de constituir o modelo por uma SPE, né? E em paralelo a isso, cria a SCP dentro da SPA para que ele consiga acompanhar de perto. E aí nós definimos a minha entrada como administrador e representante dele dentro da SPE, para poder acompanhar desde a análise de contratos, pagamentos mensais, o cronograma físico-financeiro, que é um dos serviços que eu presto aqui, a gestão e acompanhamento de obra e cruzamento de cronograma físico-financeiro. Recentemente me surgiu até um cliente fora do Brasil para a gente trabalhar nesse sentido. O professor tem algum livro que trata desse assunto? Me recomendaria uma doutrina nesse sentido, professor? Meus não, tem alguma coisa para sair, mas vai sair no meio do ano, conexo a esse assunto, mas deixa eu dar uma olhada na biblioteca aqui, para ver se tem alguma coisa boa que eu possa te indicar. Se eu achar alguma coisa boa, eu te mando a capa ou eu te mando por correio para você pegar o livro, usufruir dele e depois você manda de volta, não tem problema, tá? A gente se ajuda. Ah, legal. Tá bom? Muito bom. Agradeço, professor. Imagina, a gente tem que se ajudar, viu? Tá bom então, meu amigo. Ganhou um amigo aqui, tá? Pra vida, tá? Tamo junto. Muito obrigado. Saúde, abraço. Se cuida, toma bastante água. Se puder tomar uma aguinha com limão quando acorda, melhor ainda. Todo dia de manhã um copinho de água com limão. Isso aí. E corrida de alternado, um dia sim ou não, 10 km por pouco. Vamos lá, a gente precisa viver bastante aí, porque tem muita gente ruim. Gente boa tem que viver mais. Isso aí, professor. Grande abraço. Tchau, fica com Deus. Obrigado pela orientação. Tchau. Tchau, tchau.